No Brasil, está ficando normal a repercussão de casos de violência nas escolas de crianças e adolescentes. Vimos uma notícia muito triste essa semana, na manhã dessa segunda-feira, de uma adolescente de 13 anos que matou uma professora e esfaqueou outras 4 pessoas na zona oeste de São Paulo. Olá, meu nome é Eliana Gomes, bem-vindo de volta ao canal Levando Luz e Trocando Ideias. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que tem se tornado comum e tem crescido nos últimos anos. É o caso de violência nas escolas envolvendo adolescentes e crianças. Segundo as estatísticas, desde 2002 para cá, já foram contabilizados 24 casos de assuntos como o que ocorreu na manhã dessa segunda-feira, na zona oeste de São Paulo. O Brasil não tinha repercussões como essa, mas na realidade nós vivemos num país violento. E quando falamos de violência, não podemos esquecer de violência contra mulheres, de violências de pais contra filhos, de violências de filhos contra pais, de violência nas ruas e de violência nos estágios, entre torcidas organizadas. E há várias razões que se remetem a isso. Tem razão social, tem razão psicológica, razão econômica, mas tem uma razão que é mais preocupante ainda, a do isolamento social, principalmente depois da pandemia. Percebemos que as pessoas não querem o convívio social, se isolam, cada um no seu mundo, no seu canto, olham estranho umas para as outras, não conseguem olhar face a face, olho no olho, qualquer coisa é motivo de briga, e as pessoas se tornaram menos tolerantes, e a intolerância, ela é sinônimo de violência. Então, nesse vídeo, eu gostaria de chamar a sua atenção, você que é pai, mãe, que é tio, que tem uma criança, um adolescente na sua casa, para 2 dicas importantes, que inclusive eu já ouvi em reuniões de pais. É um método que ajude a diminuir o risco de acontecerem novamente casos como esse nas escolas. Mas antes de deixar essas 2 dicas aqui para você, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, que compartilhe esse vídeo, que deixe seu like, que ative o sininho das notificações para mais conteúdos como esse e, depois de feito isso tudo, vem comigo para as dicas. A primeira dica, acompanhamento escolar. Você tem o hábito de acompanhar o seu filho nas reuniões, nos trabalhos, nos eventos que são promovidos pela escola? Nós percebemos que se não acompanharmos os nossos filhos, nós podemos ver novamente história como essa se repetir. É importantíssimo os pais estar alinhados com a escola. Eu participo às vezes de reuniões na escola do meu filho e a gente vê a importância do pai estar ali se preocupando com o que vai ser falado, com a situação em que o filho se encontra na escola, como que está as notas, como que está o desenvolvimento da criança na escola. E a gente percebe que tanto o professor fica alegre e feliz por ver a preocupação do pai com a criança ali, por saber o que se passa com seu filho na escola, quanto os alunos que quando vê os pais chegando ali, sente aquela alegria de saber que o pai se preocupa em saber como eles estão de se desenvolvendo na escola. Então, se a gente não se atentar para isso, de se esforçar um pouquinho mais, eu sei que os pais às vezes estão os 2 trabalhando. Hoje a gente vive numa sociedade que às vezes precisa da mãe sair para auxiliar o pai também em casa na questão financeira, mas é importantíssimo que a gente se preocupe em nos esforçarmos para, no dia da reunião escolar, a gente estar ali fazendo parte. Tem um trabalho, um evento que a criança vai apresentar alguma atividade, alguma apresentação de datas comemorativas,
É importante que a gente acompanhe nossos filhos, que nós façamos parte da vida dos nossos pequeninos. A segunda dica é retirar os nossos filhos muito tempo das redes sociais, da frente das telinhas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como tirar os nossos filhos da frente da telinha. Eu te recomendo. No final, eu estarei deixando aqui o link desse vídeo para você que ainda não assistiu. Assisti-lo vai ser assim de grande valia, de grande importância para você, pai e mãe, que deseja fazer parte da vida do seu filho. Hoje nós já não vemos as crianças ter a infância como nós tivemos, que é aquela brincadeira de rouba-bandeira, brincar de bolinha de gude, parar, conversar, brincar nas rodinhas com os coleguinhas. As crianças hoje estão muito preocupadas em estar com videogame, em jogar jogos que tem no celular, e muitas das vezes nós também negligenciamos esse tempo, limite para os nossos filhos, porque às vezes nós na correria da vida, muita coisa para fazer dentro de casa ou às vezes fora, e às vezes a gente não quer que a criança fica zanzando por aí, vamos dizer assim, sem uma ocupação, ou às vezes mais de duas crianças em casa, então briga muito. Então, às vezes, nós mesmo pegamos o celular para não ver isso acontecer, para ver um silêncio dentro de casa, ou para a gente concentrar também naquilo que a gente precisa de resolver dentro do nosso lar, e damos o celular para a criança, e não nos atentamos para o que eles estão assistindo, nas redes sociais que eles estão entrando, o que eles estão fazendo, com quem estão conversando. Então isso é muito importante, esse acompanhamento do pai, desejar saber com quem o filho está conversando, qual o canal que ele está acessando, porque hoje nós temos muitos canais educativos, mas também temos canais que são conteúdos que não são para criança, para adolescente, que tem um limite de idade. Então, essa segunda dica eu acho ela importantíssima, porque é uma das formas com que nós vamos saber como é que está o nosso filho, como que está o comportamento dele. Isso é muito importante. Às vezes a gente deixa ele no canto dele, assistir uma televisão no quarto sozinho ou no celular, e isso está fazendo cada dia mais com que nossos filhos se percam. Então, nós estamos perdendo os nossos filhos para as redes sociais e para as telinhas. Então é muito importante a gente se preocupar com o que eles assistem, com o que eles acessam, com quem eles conversam, quem são as amizades, companhia que eles gostam de estar. E não é privar eles, mas se preocupar com quais são as suas amizades, com o que eles estão vendo, assistindo, com quem estão se falando, porque, dependendo do tipo de amizade, também pode influenciar ele para muitas coisas que podem ser prejudiciais lá na frente. Eu fiquei me perguntando como deve estar a mente daquelas crianças que presenciaram aquele ato, bárbaro, aquela violência ali com os professores, com a professora, que veio a óbito, e com os demais que foram, atingidos ali, que foram feridos. Eu fiquei, confesso que assim, preocupada, e fiquei assim, eu senti um pavor, porque a gente imagina logo os filhos na escola, igual meu filho estuda de manhã, liguei o rádio e já ouvi essa notícia. A gente apavora, e eu fico pensando assim, a criança voltando para aquele ambiente, volta aquele filme na mente da criança. Então é preocupante uma situação como essa, e é preocupante quando nós, pais, negligenciamos o acompanhamento dos nossos filhos. As situações que geram violência são preocupantes, mas quando se trata de criança é mais preocupante ainda, porque é uma criança, um adolescente. Então é importantíssimo falarmos com os nossos filhos sobre as diferenças sociais, sobre o racismo, sobre bullying, que são situações que geram violência. Nós sabemos que nas escolas são tratados assuntos. Inclusive eu acompanhei meu filho o ano passado num trabalho sobre bullying, e de vez em quando ele chega aqui em casa, ele chega da escola e fala: aconteceu situação assim na escola, um menininho falou, o coleguinha falou que vai pegar a irmã do fulano. Então essas brincadeirinhas acabam levando os meninos a se atacarem, a se envolverem em questões de violência,
porque um não aceita que fala da mãe do outro e vice-versa. Então, é importantíssimo, embora seja tratado na escola, que os pais tenham um tempo para sentar, para conversar sobre essas diferenças, sobre esses assuntos na escola que culminam na violência. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar, à luz da palavra, um versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Assim, quando crescer, estiver velho, não venha se desviar dele. A Bíblia ela é bem clara que nós devemos colocar nossos filhos no topo da lista das nossas prioridades. Por quê? Porque nós precisamos de guiá-los, de integrar a verdade na vida dos nossos filhos. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas terrenas, mas as coisas terrenas são passageiras e os nossos filhos são eternos. Então nós precisamos ensiná-los. E eu quero deixar esse versículo para que você possa meditar, fazer uma reflexão sobre como tem sido o seu cuidado para com seu filho. E então esse foi o assunto de hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar também o seu like, isso é muito importante para o canal. Compartilhe, ative o sininho da notificação, se inscreva no canal e tchau, tchau, até o próximo vídeo.